Olá pessoal, tudo bem? Hoje a tia veio falar sobre um tema muito legal, tipos de desenho, na nossa aula de artes visuais, tá? Hoje nós vamos conhecer 10 estilos de desenhos e suas principais características. Espero que todos estejam bem atentos para a gente poder prestar atenção e aprender. Nós vamos agora para o primeiro tipo de desenho. Esse é a caricatura. A forma dela é o que chama a atenção pelo exagero. Nariz, olhos, bocas, qualquer outro elemento que represente a personalidade da pessoa é bem evidenciado. E aí, os traços, uns lugares são mais grossos, outros são mais finos. E nós vamos agora conhecer a cor e a iluminação. Em eventos, você pode ter mais ou menos tempos. Caricaturas rápidas costumam ser feitas em preto e branco. Já caricaturas coloridas, em outras realistas, obtidas por sobreposição e mistura de tons. Agora nós vamos conhecer a caricatura. Observe como ela é bem colorida, essa que a tia colocou aqui é uma bem colorida. Nós vamos agora conhecer o cartoon. São formas finais. Nas formas finais são muito próximas das iniciais. Os ângulos, curvas e formas geométricas são bem conservados. Vamos conhecer agora os traços. São linhas externas, são mais grossas que as linhas internas. E, além disso, suas cores e iluminações, as cores são flat, isto é, lisas. Gradientes são raros, aparecendo mais nos bumerangues. Olhem aí quais são os cartoons, como são feitos os cartoons. Observe que tem várias partes do corpo, que uma parte é menor, outra é maior. Agora nós vamos conhecer o chibi. É bem interessante esse tipo de desenho. Combina a fofura infantil com o traço de um adulto. O cut é conseguido pelas formas arredondadas, enquanto as poses e expressões faciais podem fazer alusão aos adultos. Vamos conhecer outras características, cabeção, olho gigante, semelhança com o estilo cartoon ou com toy de artes. Além disso, alguns elementos, como a boca e o nariz, costumam ser pouco definidos ou não estão presentes nesse estilo de desenho. Agora nós vamos falar sobre esse traçado. É bem simples e o lance é nada muito elaborado. Já a cor e a iluminação é livre, pode ter cores flat ou gradientes, pode ser preto e branco ou ser apenas riscado. Então, nós vamos conhecer agora o chibi. Esse é o desenho do chibi. Nós vamos agora conhecer o estilo Disney. É uma forma. A forma dele, apesar das proporções do corpo serem bem realistas, o rosto e o cabelo costumam ser cartoonizados, com expressões faciais caracterizadas pelo exagero. As poses são peculiares e distorcidas. Vamos agora conhecer os traços do estilo Disney. Ele é dinâmico, mais forte em um lugar, mais fraco em outro, mais grosso em um pedaço, mais fino em outro. Isso dá vida ao desenho. Os contornos não são necessariamente pretos. Agora a gente vai conhecer as cores e as iluminações do estilo Disney. As sombras são aerográficas, isto é, esfumaçadas, marcadas e com muito degradê. As cores são bem leves, nunca são pesadas. Olhem como é o estilo Disney. É esse desenho que a tia está acabando de mostrar. Agora nós vamos conhecer o double art. É uma forma de estilo caracterizado pelo equilíbrio entre os elementos abstratos e os concretos. Sendo assim, a quantidade de um e de outro é balanceada e a palavra aqui é o equilíbrio. O traçado dele
significa rabisco, Dowdle significa rabisco, por isso a arte é basicamente composta de rabiscos organizados. Trabalhe com a dinâmica de traços que você quiser, desde que eles criem um desenho. A cor e a iluminação é um contraste. É ele que irá dar volume aos desenhos desse estilo. Agora você vai conhecer o Dowdle. Olhe como ele é feito o desenho. Agora nós vamos conhecer o HQ clássico. As formas são bem realistas e as poses dos personagens geralmente destacam a força e a sensualidade deles. Os traços são bem leves, marcados e com muita clareza. As cores e a iluminação são sombras. Sombras são marcadas, cores são realistas e o brilho em lugares estratégicos cria o volume do desenho. Observem aí o desenho sobre eles. Agora nós vamos conhecer o queridinho dos alunos, o mangá. Qual é a forma dele? A pose é definitivamente o traço mais marcante do estilo mangá. Ele é bem forçado. O traço dele, muito limpo, fino e bem definido. Como o desenho mangá é clean, os elementos interiores do corpo são presentes, mas não tem muito detalhe. Enfim, o que tem mais atenção é o contorno. Já as cores e a iluminação são bem claras e flat. Sombras marcadas criam profundidade e também dão volume. Olhem aí o mangá, como ele é. Colocamos um desenho de um mangá aí. E agora nós vamos conhecer o estilo Simpson. Marcado, isto é, preserva-se as figuras geométricas. O traço, mesma espessura em todas as partes do desenho. Já a cor e a iluminação são flat. Sombras podem ou não estar presentes nesse episódio. Os traçados. Olhem aí como é o desenho. E em seguida nós temos o estilo Tim Burton. A forma dele, primeiro elemento caracterizado do diretor Tim Burton, é a maneira com que ele faz os olhos do personagem. Eles são bem fundos e grandes. As olheiras são abundantes. Até em live actions ele aplica esse detalhe. Os personagens têm pernas e braços finos e alongados e cabelos bem volumosos. As cores e a iluminação, a temperatura de cor está bem presente nas cenas, contribuindo para as definições do clima sombrio e melancólico. Observem aí como é esse estilo. Bem interessante, né? Já o estilo zumbi, a forma dele é a pose torta e meio mole, roupa rasgada, rosto cadavérico, com olhos arregalados e fundos. O traço dele é livre. E a cor da iluminação, a pele sempre é pálida, tem um tom esverdeado, criando um aspecto podre, doentio e sobrenatural. Esse é o último desenho. Espero que todos vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. A tia tirou essas informações do site eudesenho.com, de Jair Júnior. Bem interessante. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e até